Oi, gente, eu sou a Camila Tebaldi, professora de Biologia, e a gente está quase terminando o nosso estudo de Botânica, hein? Então, vamos falar hoje sobre a fisiologia vegetal. Primeiro, a gente vai falar sobre os estômatos, que são estruturas importantes no processo de transpiração, de trocas gasosas, principalmente quando a gente está falando de entrada de gás carbônico, CO2, e saída de água e oxigênio, e também ela vai ter uma função bastante importante no transporte de seivas. O estômato ele é formado aqui, como a gente consegue ver, por duas células centrais que são chamadas de célula guarda. Essas células são clorofiladas, então elas possuem cloroplasto e elas realizam fotossíntese e elas possuem esse formato riniforme, que é em formatinho de rim. No meio a gente vai ter a chamada fenda estomática ou o mais comum, o mais famoso ostíolo, que vai ser responsável ele vai ser como se fosse uma porta de entrada e saída de gases e de água. E aqui em volta a gente vai ter as células subsidiárias que vão ser importantes para o fornecimento, principalmente de potássio para a célula guarda. Então, nesse processo de transporte de potássio, as células subsidiárias elas vão fazer a passagem de íons potássio para dentro da célula guarda. Essa célula guarda vai ficar mais concentrada e por ficar mais concentrada, ela vai fazer a atração de água por osmose. A água entra nessa célula, ela fica mais túrgida significa mais gordinha e, consequentemente, vai ter a abertura do ostíolo. Então, quando a célula guarda está túrgida, está cheia de água, vai ocorrer a abertura do ostíolo. Em contrapartida, quando existe a saída de potássio de dentro da célula guarda, consequentemente vai ficar menos concentrado aqui dentro e a água tende a sair por osmose. Então, a célula guarda vai acabar ficando flácida e vai ocorrer o fechamento do ostíolo. Então, vai terminar essa troca de gases e água, que é a função principal do estômago. E aqui a gente vai ter fatores que influenciam essa abertura e esse fechamento. Então, o que vai acontecer? A luz, quando existe presença de luz, ou seja, tem luz, vai ocorrer a abertura. Por que acontece? Se a planta ela entende que tem luz, é porque ela pode fazer fotossíntese. Ou seja, ela está apta a fazer trocas gasosas. Ela pode fazer a captação de CO2 e a liberação de água e oxigênio. Então, para isso, ela entende que ela pode fazer a abertura dos estômatos para realizar a fotossíntese. Em contrapartida, se não existe luz, o estômago tende a estar em processo de fechamento. A presença de CO2 é o contrário. Então, assim, se não tem CO2, ele vai fazer a abertura para que seja captado do meio ambiente. Então, com falta de CO2 na célula guarda, dentro da planta, vai ter a abertura do ostíolo para que seja captado para a realização da fotossíntese. Por outro lado, se tem muito se tem muito gás carbônico dentro da planta, ela vai ter a tendência a fechar, porque ela entende que ela não precisa fazer essa captação. Quando existe água na raiz, se tem muita água na raiz, essa planta está hidratada, então ela entende que ela pode fazer o processo de transpiração. Em contrapartida, se ela está num ambiente seco, ela precisa fazer economia de água e, consequentemente, ela faz o fechamento dos ostíolos para que ela não tenha uma desidratação. E aqui o potássio, como a gente tinha falado antes, a entrada de potássio dentro da célula guarda estimula a abertura do ostíolo pelo processo de osmose, porque entra água dentro da célula guarda, e, contrariamente, se há a saída de potássio de dentro da célula guarda, ela entende que existe também a gente entende que também existe a saída de água por osmose da célula guarda e, consequentemente, o ostíolo se fecha. Agora a gente vai falar sobre o transporte de seiva. A gente vai ter dois tipos de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta, ela é uma seiva inorgânica, ou seja, ela é composta de águas e sais minerais, e ela vai ser transportada por meio do xilema. Já a seiva elaborada, ela é orgânica e ela faz o transporte de açúcares e ela é transportada por meio do floema. Aqui a gente vai ter três fatores principais que influenciam nesse transporte de seiva bruta.
que é a pressão positiva da raiz, ou seja, na parte interna da raiz, lá no miolinho da raiz, a gente vai ter bastante sais. Esses sais vão estimular a entrada de água por osmose. Então, vai existir uma pressão positiva que vai fazer com que a água entre e ela suba uma certa altura do nosso caule para que seja transportado para o resto da planta. Só que isso não é o suficiente, essa pressão positiva ela acaba sendo muito incipiente nesse sentido. Então, a gente vai ter outros fatores. No caso, a capilaridade nada mais é do que as pontes de hidrogênio que são estabelecidas entre as moléculas de água e a parede do feixe vascular. Então, entre as moléculas de água e a parede do xilema. Isso se chama capilaridade e é o que garante a coesão das moléculas. E a gente também vai ter a teoria da coesão-tensão, ou também chamada de teoria de Dickson. E essa teoria de Dickson, ela correlaciona essa coesão da capilaridade das moléculas de água com a parede do vaso e a transpiração estomática que a gente estava falando. Então, o que vai acontecer? Lá em cima, lá na planta, na folha, desculpa, a gente vai ter uma tensão, a gente vai ter a perda de água por transpiração. E isso gera uma força que vai fazer com que as moléculas que estão coesas dentro do nosso vaso do xilema, elas subam mais ainda. Então, todos esses três fatores aqui, eles vão colaborar para que a água saia lá da raiz e chegue até as folhas. Já no caso da seiva elaborada, a gente vai ter a hipótese de Manche, que é uma hipótese que explica o deslocamento de água e glicose e o transporte dessa substância para o restante da planta. Então, aqui a gente tem dois esquemas. Primeiro eu vou explicar esse daqui, depois eu vou correlacionar com esse. Então, aqui, o que essa hipótese de Manche fez? Ele fez um experimento e ele fez duas vasilhas. Uma vasilha representava a folha, então ela possuía bastante glicose pelo processo de fotossíntese. A fotossíntese é aquele processo que faz como que eu posso explicar? A síntese de glicose, né? Quem é responsável por isso é a fotossíntese, então vai ter a síntese de glicose aqui na folha e a outra vasilha representava a raiz. Então, o que a gente consegue ver aqui? Como aqui está muito concentrado, a folha está muito concentrada, existe um deslocamento de água por osmose para dentro dessa folha. Então, a gente vai ter a diluição da glicose aqui dentro. Essa diluição, ela vai fazer com que essa glicose seja transportada por meio de um outro vaso aqui e seja distribuída para o restante da planta. Então, a entrada de água faz com que a glicose seja deslocada para o restante da planta por meio do vaso chamado floema. Em contrapartida, a gente vai ter aqui essa vasilha representando a raiz, que é o vaso que vai fazer a conexão por meio do xilema para o restante da planta. Então, a gente consegue ver por essa hipótese de Manche que tudo se correlaciona. Então, aqui, a gente vai ter esse vaso aqui representando o xilema e esse o floema. O que vai acontecer? Aqui a gente tem a representação da folha, está realizando fotossíntese, então existe a síntese de glicose. Essa glicose ela vai criar uma área muito concentrada que vai fazer o deslocamento de água por osmose para que seja diluído. Essa diluição gera esse movimento das moléculas de glicose por meio do vaso do floema para o restante da planta, chegando até a raiz e fazendo essa manutenção da planta como um todo, né? Então, o que acontece? A raiz também precisa de glicose para fazer a manutenção das suas estruturas celulares. Então, por isso que a gente vai ter toda essa conexão aqui que faz a entrada de água por meio de osmose relacionado por esses três fatores principais, que vai ser distribuído para o restante da planta, e por causa disso, por essa existência desse movimento contra a gravidade da água, a gente vai ter a diluição da glicose, criada pela fotossíntese, né, sintetizada pela fotossíntese, que vai ser diluída e vai levar para o restante da planta. Então, a gente consegue ver que essa hipótese, ela explica a correlação entre a seiva bruta e a seiva elaborada.
E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado muito confuso. Muito obrigada.